E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos com a turma do 7º ano A e 7º ano B, aí do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, na aula passada nós comentamos um pouquinho aí sobre a arte e espaços urbanos. E aí nós vimos que se nós prestarmos a atenção nos locais que nós frequentamos, nós vamos perceber que a arte ela está presente ao nosso redor, seja em uma música, seja em um desenho em um muro, ou até mesmo nas manifestações, nos festejos tradicionais aqui da nossa localidade. E que essas e outras manifestações artísticas do nosso cotidiano, muitas vezes, elas têm em comum, ou seja, elas têm um objetivo a nos provocar. E esse objetivo é o quê? É nos alertar sobre questões diversas que afetam a sociedade. Nessa unidade, como nós vimos, nós vamos estar trabalhando com vocês, conhecer um pouquinho mais dessa arte muito comum em espaços urbanos, não é isso? Como nas grandes cidades, que nos leva a essa reflexão, que nos leva a refletir sobre essas questões diversas da nossa sociedade. E aí nós começamos a falar um pouquinho sobre o It, né, sobre Priscila Lima, essa artista paraibana que vem ganhando destaque no cenário nacional e que tem um trabalho muito bonito e que nos leva a diversas reflexões a partir das suas criações, dos seus personagens. E hoje aí na página 16 do nosso livro, nós vamos falar aí sobre Mais Perto do Grafite de O It. Mas antes de falar sobre o nosso tema 2, nós vamos passar um vídeo aqui para vocês com um pouquinho da trajetória dessa artista paraibana aí, o It, ok? Então vamos assistir o vídeo, daqui a pouquinho a gente volta e dá continuidade à nossa aula. Hoje conheci uma menina de um sorriso tão distante que só desvendei. Eu me chamo Priscila Lima, no grafite sou conhecida como It, sou grafiteira de uma pessoa. Eu grafito desde 2008, mas eu comecei na arte urbana através da pichação em 2004, fiz em 2004 para 2005. O que eu sei faz sentido pra você. Se o que eu falo pode parecer estranho. Depois de um tempo só fazendo pichação e alguns bombs, eu parei porque teve os problemas em casa, o pessoal da polícia também. Aí eu parei e depois eu fiquei sabendo, né, de uns amigos meus que continuaram fazendo os bombs e tal, e participava de uns mutirões de grafite com o pessoal. E foi assim que eu conheci Giga Bro, Chico, Rossi, uma galera que já pintava há mais tempo. E eles me incentivaram e me disseram que estava rolando uma oficina de grafite, que inclusive era perto da minha casa. Quando eu cheguei lá era uma mulher que dava aula, que é a Dedo Verde, com quem eu tenho uma crio hoje, que é a Borboleta de Passagem. E aí desde então eu não parei mais de pintar. Só que eu comecei a fazer mais personagem, eu abandonei um pouquinho as letras e agora de um ano pra cá mais ou menos eu voltei a fazer mais letras e personagens também. É um ambiente muito masculino e apesar de eu ter vindo da pichação onde só tem menino, na época que eu comecei não tinha nenhuma menina praticamente. Era uma coisa que não me sentia muito à vontade, porque primeiro era uma galera que eu não conhecia, não era tão amigo assim, para poder dar rolê, para poder sair. E eu me sentia melhor pintando com ela. Até porque ela passava pelas mesmas dificuldades que eu, de não é muito seguro você sair sozinha para pintar, então a gente saía junta. Não era muito legal também de sair à noite, porque é perigoso, tem risco de assalto, de ser estuprada, de milhões de coisas. Aí por isso que eu me sentia mais legal com ela pintando. Aí às vezes fica dizendo que vai chamar a polícia, faz todo um tumultinho assim, que é meio chato. Às vezes realmente chamam a polícia e às vezes quando não tem autorização, que é uma coisa que eu tenho preguiça de pedir,
a polícia conversa comigo, pergunta onde está a autorização, eu digo que eu não tenho, às vezes dá bronca, mas eu termino o trampo porque é um grafite. Aí eles meio que liberam. Eu gosto muito de passar o que eu estou sentindo para a parede, assim. Tem gente que faz isso com poesia, tem gente que faz isso com desenho, eu faço isso com grafite. E também é massa porque as pessoas veem também e se identificam também, muitas vezes. E eu acho isso muito legal. Tem muita gente que se identifica com os meus grafites, porque é uma personagem feminina, na maioria das vezes ela tá usando um cabelo black e tal. Isso são coisas que eu defendo. Tipo, eu não curto nenhum tipo de violência contra a mulher, seja física, verbal, nenhum. Então, tipo, eu coloco mensagem de empoderamento, às vezes com frases, às vezes não. De empoderamento não só de tipo, eu sou mulher e eu posso também. Claro que tem também, mas tipo, de identidade, de gênero, de outras coisas também que envolvem o universo feminino. No começo, todo mundo era meio contra mesmo. Primeiro que eu era uma pirraia de 14 anos indo pra rua com um monte de boy pra ir pintar, né? Tipo, era inadmissível pra minha mãe eu sair de noite pra pintar com os meninos. Então, até depois que eu entendi, por causa da questão todinha de todos os perigos que eu tava correndo, né? Mas, tipo, agora, de uns anos pra cá, eles estão aceitando mais. Né? Eles veem que eu tô em todo canto da cidade, então... se eles gostarem ou não, eles vão ver na rua. Tem também o fato de eu participar de algumas exposições, de eu estar ganhando dinheiro com grafite também. Então, uma coisa que eles pensavam que era só correr de vagabundo, agora está meio que me sustentando. Então, foi um negócio que evoluiu não só na qualidade do meu trabalho, mas tipo, na minha produção profissional mesmo. É ser assim, mas que mulher é ser assim, mulher Nós já vimos aí um pouquinho da trajetória, das dificuldades, né, dos incentivos, das pessoas que influenciaram, na verdade, essa artista a dar continuidade ao seu trabalho como grafiteira. Bom, no ponto 2, então, nós falamos sobre mais perto do grafite de Uíti. Mas antes, já sabe, né? Dá um joinha no nosso vídeo, clica no sininho para receber as notificações e se inscreve aqui no canal para fortalecer aqui a nossa página, fortalecer o nosso canal e com isso vocês estarem acessando os nossos vídeos semanalmente, ok? Bom, nosso ponto 2 aí, mais perto de Uíti. Bom, os desenhos e as pinturas de Uíti, eles podem ser vistos nas ruas de João Pessoa, na Paraíba, cidade natal da artista, mas eles podem ser encontrados também em outras cidades brasileiras, já que o trabalho da artista ele vem sendo divulgado hoje e conhecido praticamente em todo o Brasil. Essas e outras manifestações artísticas, ela é conhecida como grafite, né? O grafite ele se caracteriza porque ele é realizado geralmente em espaços públicos, como muros, paredes, tetos, calçadas, entre outros espaços que geralmente tem uma visitação, uma presença de público muito grande circulando pelas ruas. E esse tipo de arte também, ele tem uma ligação muito grande com as denúncias que afetam a sociedade, né? Então o grafite ele vem trazer uma denúncia, um alerta, ele vem chamar a atenção da sociedade para determinada questão que está afetando a sociedade naquele momento. Vem alertar sobre doenças como Covid-19, ele vem alertar sobre a corrupção, ele vem a alertar sobre a criminalidade, sobre o abuso sexual infantil, sobre o aborto, sobre o desmatamento, né? Todas essas questões que afetam a nossa sociedade podem ser alertados por meio de um grafite. Então uma das características do grafite então é esse alerta para a sociedade sobre algumas questões que afetam a nossa sociedade. E aí aqui a gente vai observar essa imagem aqui, que também está no livro de vocês, aí na página 16, que é um dos trabalhos de Uíti, divulgado lá no Rio de Janeiro, com a sua personagem principal, que é Katrina, uma personagem marcante aí da artista Uíti,
É Katrina que acompanha a trajetória dessa artista desde quando ela começou lá em 2008, em João Pessoa, na Paraíba. E observando essa imagem, a gente pode tentar perceber algumas características dessa imagem, algumas características desse trabalho de Whit. O que é que você consegue ver na imagem? O que é que a gente consegue analisar na imagem? Bom, a gente já observa de início que a personagem principal, não é isso? A personagem marcante de Whit, que é Katrina. Então a gente consegue perceber Katrina entre outros elementos que compõem esse desenho. Quais são as formas e as cores que estão presentes nesse trabalho? A gente observa o que? Formas soltas, são traços soltos, são cheios de curvas e voltas, os contornos, formas bastante irregulares. As cores que a gente observa são cores vibrantes, são cores que chamam a nossa atenção. A gente observa que tem cores frias, que tem cores quentes, mas o que mais chama a atenção são as cores vibrantes. É a que foi criada e que é utilizada justamente com essa atenção, nos despertar a atenção, o interesse, não é isso? São cores intensas, então tem esse objetivo de chamar, de prender a nossa atenção. E quando a artista ela cria esses desenhos, esses grafites com essas cores vibrantes, o objetivo dela, o objetivo da personagem Katrina é um contraponto com o cinza, que a gente costuma ver nas grandes cidades, da poluição, né? A poluição que predomina nas grandes cidades e dá aquele tom acinzentado nas capitais, nas grandes cidades brasileiras. O Whit vem para quebrar, para contrapor esse cinza da poluição e traz com isso um personagem cheio de cores vibrantes, para trazer uma leveza para aquele ambiente, né? Um ar diferenciado para aquele ambiente. E aí, ao observar esse tipo de trabalho, ao observar essa imagem, que sentimento é que essa personagem transmite para você? A personagem Katrina está transmitindo que sentimento para você? De raiva, de tristeza, de leveza, de paz, de harmonia. Qual é esse sentimento que você sente agora ao observar essa imagem? Não é isso? Então essa reflexão é acerca do trabalho de Whit. E quando um artista desenvolve um trabalho como esse, ele quer nos despertar esses questionamentos. O que você está vendo, que cor está sendo usada, que formas você consegue observar na imagem e qual o sentimento que essa imagem lhe traz. Esse é o objetivo de todo o trabalho artístico, despertar questionamentos no observador, no público que está observando o trabalho. E em seus trabalhos, o Whit ele retrata então essa personagem, né? Essa personagem feminina chamada de Katrina, que nem sempre ela é apresentada com a mesma caracterização. Nós vimos nas aulas anteriores a personagem com caracterizações diferentes. Nós vimos já a personagem como uma sereia, a personagem como uma menina, e agora a gente vê a personagem já com outros adereços diferenciados, não é isso? Então cada tela, cada pintura, cada desenho que o Whit traz, ele traz a personagem com uma nova característica. Então essa personagem ela está presente desde o início da trajetória, desde o começo, na verdade, dos trabalhos de Whit como grafiteira, ou seja, desde 2008, e ela cresceu junto com a artista, né? Essa personagem ela vem acompanhando a artista desde da sua adolescência até os dias atuais. Então, um personagem que já acompanha há muitos anos a artista e que a artista faz questão de estar sempre inovando a personagem, trazendo novidades para debater junto com a sociedade a partir da observação de Katrina. Katrina, então, ela tem um objetivo para a artista. Por que a artista sempre usa um personagem feminino, professor? Porque ela não usa um outro personagem? Porque sempre um personagem feminino? Porque sempre o mesmo personagem? O artista ela tem um objetivo com a criação do personagem Katrina. E a Katrina ela aparece, como eu já falei, com cores vibrantes, com formas diferentes. A cada grafite que é feito, ela vem de forma diferenciada. E o objetivo é o quê? É que esse grafite, né, represente a mulher e marque o espaço da mulher dentro da sociedade. Segundo o artista Whit, Katrina é um convite para que o público veja a mulher com novos olhos, com respeito, com admiração, com reconhecimento. E é também uma forma
da artista, de Witty, evidenciar e incentivar a presença de outras artistas mulheres também nos circuitos urbanos. Porque a gente sabe que hoje é muito difícil a gente encontrar mulheres nesses circuitos urbanos. A maioria dos trabalhos feitos, trabalhos de rua, a gente vê presença marcante de homens, mas a quantidade de mulheres ela é muito pouca. E o que é que faz com que as mulheres participem tão pouco dessas manifestações artísticas de rua? O preconceito com relação à mulher, que ainda é grande. E vocês viram lá no vídeo as dificuldades que Witty enfrentou no início da sua carreira. Ela tinha medo de ir para a rua grafitar sozinha, porque ela tinha medo de ser roubada, porque ela tinha medo de ser estrupada, de ser violentada. Então os riscos que ela corria na rua sozinha para uma mulher era muito grande. Então esse é um dos fatores que faz com que as mulheres evitem ou tenham medo de fazer o seu trabalho, mesmo gostando, tem medo de desenvolver o seu trabalho porque tem medo da criminalidade, e que infelizmente afeta muito as mulheres em nosso país. A gente vê aí a todo dia o índice de feminicídio muito grande em nosso país. E infelizmente, isso não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do mundo todo. O número de feminicídio vem aumentando a cada dia que se passa. Mas cabe às mulheres lutarem pelos seus direitos, cabe à sociedade respeitar o direito de igualdade entre os sexos. Homens e mulheres devem ter o mesmo direito dentro da sociedade, E a gente vê a presença de mulheres muito marcante no meio artístico, mas na televisão, em grupos musicais, Mulheres atrizes, mulheres cantoras, mas mulheres grafiteiras o número é muito pouco, não é isso? Outros trabalhos artísticos de rua, o número de mulheres também é muito pouco, porque o preconceito ainda é muito grande, E aí o Witty ela vem com essa ideia de fortalecer a mulher dentro do seu trabalho, trazer essa personagem feminina para que as mulheres se sintam representadas dentro da sociedade, para que as mulheres se sintam representadas dentro do grafite, não é isso? E aí sobre essas questões, o que é que você pensa? Qual é a sua opinião? Como a mulher costuma ser vista dentro da nossa sociedade? Como é que a mulher aqui na sua localidade ela é vista? Você acha que essa visão é uma visão conturbada, é uma visão errada, a visão que se tem das mulheres? Essa visão tem sido mudada ao longo dos anos ou as pessoas continuam com a mesma visão ainda? Você considera importante que esse incentivo à participação da mulher nos circuitos artísticos ou em outros meios que os homens na maioria das vezes ocupam, que eles são maioria? Você acha importante que a mulher seja inserida dentro desses meios artísticos e em outros meios também? Por que você acha importante? Não é isso? Então a gente tem exemplo de mulheres, de várias mulheres que conseguiram ser destaque como caminhoneiras, que conseguiram ser destaques como pilotas de avião, que conseguiram ser destaques. Nós já tivemos uma presidente mulher, quando a gente vê, aí a gente percebe essa diferença, essa desigualdade e esse preconceito até na política. Quantas presidentes mulheres nós tivemos no Brasil? Uma. Quantos prefeitos mulheres nós tivemos aqui em nosso município? Uma. Quantos vereadores mulheres nós tivemos em nosso município? Umas 3, 4, 5. E quantos homens nós tivemos na prefeitura do nosso município? Quantos homens nós tivemos como vereadores? Quantos homens nós tivemos como presidente? Percebem que existe um preconceito muito grande? E a gente sabe que a maioria da população brasileira é formada por mulheres. Nós temos quase, segundo o IBGE, nós temos 52% da população brasileira mulher e 48% homens. E por que essa discriminação tão grande com relação às mulheres em nosso país, em nossa sociedade? A gente tem que parar um pouquinho para analisar essas questões, esse preconceito, esse racismo contra o sexo feminino, que ainda existe dentro da nossa sociedade, que é machista. A nossa sociedade, infelizmente, ela ainda é machista. Mas as mulheres já conseguiram muito avanço nos últimos anos. As mulheres vêm conseguindo um espaço muito grande, não só no mundo artístico, mas em toda a sociedade. As mulheres elas têm ocupado o seu lugar de direito, certo? E lugar da mulher é onde ela
quiser estar. Não existe lugar para a mulher. No passado a mulher tinha que ser dona de casa, mãe de família. Hoje não. Hoje a mulher tem que estar onde ela quer estar. Tem que fazer o que ela quer fazer. A mulher tem que ter a mesma liberdade que o homem tem dentro da sociedade. E é esse o trabalho de WIT. É despertar essa conscientização para toda a sociedade. Então a personagem Katrina, muitas vezes representada com essas cores vibrantes e o cabelo afro, na maioria das vezes, além de expressar os sentimentos da artista, de WIT, ela vem para nos provocar, na verdade, a pensar sobre o racismo e sobre a discriminação contra as mulheres e a promover com isso também os seus direitos. E aí existe um preconceito muito grande contra as mulheres e existe um preconceito maior ainda entre as mulheres negras. As mulheres já sofrem um preconceito e um racismo muito grande. E se ela for negra, o preconceito é dobrado. O racismo ele é dobrado. E aí o WIT vem com esse intuito. Fortalecer a mulher enquanto negra. Fortalecer a sociedade, da importância da mulher para a nossa sociedade. E aí para evidenciar esse tom de denúncia, a artista também escreve frases. Vocês viram no vídeo que ela parou um pouco de escrever frases, só fazia desenhos, agora ela está voltando a escrever novamente. E nessa imagem que a gente tem aqui, a gente observa a personagem Katrina lá com cabelo afro e observa uma frase: meu black é power. Black power, um estilo de cabelo arrojado que os negros começaram a usar muito na década de 70 nos Estados Unidos contra o racismo que sofriam lá. Então o Black Power ele começa a ser difundido nos Estados Unidos pelos negros daquela região, né? Que lutavam pelos seus direitos, pelo seu reconhecimento, por igualdade social, não é isso? E aí quando ela fala que meu Black é Power, meu cabelo é poderoso, né? Meu cabelo tem poder. Então que as mulheres têm que se empoderar, não importa o tipo de cabelo que você tem, se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é loiro, se o seu cabelo é vermelho, se o seu cabelo é crespo, você tem que se orgulhar do que você é e mostrar que você deve ser respeitado da forma que você é, que não é a sua cor de pele, que não é o seu tom de cabelo, que não é o seu estilo de cabelo que vai mudar a sua personalidade. Todos nós temos uma personalidade e todos nós devemos ser respeitados da forma que somos. Então, de acordo com a artista, com WIT, a intenção com a personagem também, ou seja, a personagem também tem a intenção nos seus trabalhos de possibilitar que todas as mulheres que vejam seus grafites, elas se sintam representadas nos muros e nas paredes da cidade. Não é isso? E aí eu levanto mais um questionamento para vocês. Você acha que a arte pode nos despertar para questões como racismo e a falta de representatividade feminina? A arte ela nos leva a essa reflexão sobre o racismo, sobre essa falta de representatividade feminina. Por quê? Não é isso? Então a gente viu que com o trabalho do grafite, a artista ela tenta levar justamente isso, não é isso? Ela desperta questões sobre o racismo, quando ela fala meu black é power, quando ela divulga o trabalho da mulher, quando ela divulga a personagem Katrina, representando a mulher, fortalecendo, na verdade, a mulher dentro da sociedade. E na sua opinião, o fato desses grafites, eles estarem expostos em espaços públicos, ajuda a divulgar, de certa forma, as ideias da artista e contribui, de certa forma, para causar essa reflexão em mais pessoas? Se ela fosse colocada em um espaço público, teria a mesma repercussão? Alcançaria o mesmo objetivo? Alcançaria o mesmo número de pessoas? A sua mensagem seria passada na mesma proporção dentro de uma galeria e em uma rua? Então pense um pouquinho aí. O trabalho na rua vai ajudar a divulgar o pensamento da artista ou não? Bom, para divulgar ainda mais o seu trabalho, as suas ideias, o WIT ela não fica apegada apenas a pinturas em muros, em paredes, em pisos ou em tetos a partir do grafite, né? Ela aborda outros meios, né? Ela utiliza outros suportes para a arte. E um desses suportes é
a colagem, que nós chamamos de lambe-lambe, não é isso? Então é possível ver o trabalho da artista em lambe-lambes, como esse que a gente está vendo aqui, que é um lambe-lambe lá em João Pessoa, na Paraíba. O lambe-lambe é o quê? Imagens impressas em papel e que são coladas para passar a mensagem, muitas vezes muitas imagens ao mesmo tempo, até repetidas, certo? Tomando todo o espaço. É comum a gente ver em muros, em postes nas grandes cidades. É bem comum a gente ver lambe-lambe espalhados com propagandas ou com mensagens, né? Então a artista ela utiliza também o lambe-lambe para divulgar os seus personagens, para divulgar as suas ideias. E além do lambe-lambe, ela utiliza também, hoje em dia, a artista ela pinta telas, pinta quadros com seus personagens, ela pinta as pranchas de skate, né, também, que são geralmente expostas em espaços como galerias de arte. E aí a gente leva essa reflexão. Bom, a artista ela pinta os grafites nas ruas, nas paredes, nos muros, né, para o público da rua ter acesso. E aí ela tem uma outra vertente que ela utiliza também o seu trabalho, pintando telas, pintando pranchas de skate, e esses trabalhos dela já são divulgados em galerias de arte, que ela pode estar vendendo, né? São peças que podem ser comercializadas e que vai atingir um outro público. Principalmente levando em consideração que geralmente nessas galerias vão ter outros artistas também, né, prestigiando o trabalho. Então ela divulga o trabalho dela para outros artistas da mesma área que ela, da grafitagem ou não, certo? E além disso ela pode estar vendendo a arte dela, diferente de ir na rua. As pessoas vão estar observando e não vão estar comprando a arte dela, não vão estar pagando, mas ela está passando a sua mensagem. Já na galeria, ela tem a possibilidade de passar a sua mensagem e de comercializar os seus produtos. Então a gente encontra os desenhos dela em camisetas, em bolsas, e aí ela consegue atingir também com o trabalho e com essa diversidade de suportes que ela utiliza, como bolsas, como cadernos, como telas, como pranchas de skate. Ela tem a possibilidade de atingir todos os públicos, desde criança até idosos, desde as pessoas que passam pelas ruas diariamente até aquelas que visitam as galerias diariamente. Então ela tem essa possibilidade, né? Então essa ideia de produzir esses objetos com personagens, Katrina, o que é que vocês acham dessa ideia? Isso fortalece, de certa forma, a presença marcante da mulher dentro da sociedade? É importante essa divulgação da personagem Katrina em outros objetos, além de muros? Que impactos vocês acham que podem ser causados ao se colocar uma camiseta ou uma bolsa, por exemplo, com a imagem de Katrina? A gente está divulgando ali, fortalecendo o vínculo da mulher dentro da sociedade, a gente está fortalecendo o trabalho da artista, a gente está ajudando que outras pessoas também tenham acesso e que esse material possa circular de um lugar para outro. Porque uma coisa é eu pegar o meu trabalho, pintar um muro e ele vai ficar aqui, sempre no mesmo lugar. Só vai observar quem passar por aquele lugar. Outra coisa é eu levar para a galeria, em que outras pessoas também vai estar vendo. E uma outra coisa é eu colocar essa imagem em uma camiseta ou em uma bolsa. Que se eu viajar daqui para o Rio de Janeiro, eu vou estar levando o trabalho da artista e vou estar divulgando a ideia dela lá no Rio de Janeiro. Que se eu for viajar daqui para a França, eu vou estar divulgando o trabalho da artista lá na França. Se eu sair com a camiseta com o trabalho da artista, eu vou estar difundindo o trabalho dela para fora. Então a importância de se usar uma camiseta, de se usar uma bolsa com o trabalho de Whit é esse. É divulgar, é contribuir para uma divulgação mais ampla e maior ainda do trabalho da artista. Certo? E aí a gente lembra que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil, o número de mulheres, como a gente já comentou, ele é de aproximadamente 52%, enquanto o de homem é de 48%. Mas apesar de ser maioria, no decorrer dos últimos anos, a mulher ainda vem lutando para garantir os seus direitos, para reivindicar os seus espaços em diversas esferas, desde os cargos em ambientes corporatórios, em empresas, não é isso? Até cargos públicos. E essa mesma situação
ela se repete também quando nós falamos das apresentações, da representatividade feminina nos setores de arte. Há uma porcentagem de homens ainda muito maior dentro dos circuitos artísticos. E aí o trabalho do UIT é justamente mudar essa realidade. É fazer com que a mulher ganhe mais representatividade dentro da sociedade e que ela ganhe mais representatividade também nos circuitos artísticos. Ok? Bom, pessoal, hoje nós paramos por aqui. Lembrem que vocês têm uma atividade proposta para estar respondendo. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço no coração de todos vocês.